Fala pessoal, Mock Draft, a gente vai simular as 14 primeiras escolhas da loteria que foi sorteada ontem, draft da NBA que tá chegando, é logo depois que acaba a temporada, tem pouco tempo para respirar. Estão aqui comigo Vitor Buratini, Vitor Camargo, não vamos enrolar não, vamos começar com a primeira escolha. Vitor Camargo está no relógio com o Orlando Magic. Quem que o Orlando Magic vai selecionar? A minha escolha para Orlando Magic vai ser o Jabari Smith, de Auburn. Pensei em ir com o Paulo Banchero aqui, porque eu acho que os dois são encaixes muito bons. Os dois são exatamente, na verdade, o que o time precisa, né? O time tá bem organizado, mas falta um cara mais pontuador, um cara para arremessar e assumir mais a bola. E eu acho que o Banchero é um cara mais refinado nesse sentido. O Jabari Smith é um cara um pouco mais cru, mas que foi se desenvolvendo ao longo do ano, mesmo em um esquema que não favorecia ele nesse sentido. E acho que ele realmente mostrou muita evolução para eu acreditar que não só ele vai ser um ótimo arremessador na liga, mas eu acho que ele vai ser um grande go-to guy, assim. E quando você forma uma linha de frente com Jabari Smith, Wendell Carter, talvez Jonathan Isaac, Deus sabe se esse cara vai voltar ou não, Franz Wagner, cara, você tem muita versatilidade, bons criadores, bons arremessadores, bons defensores. Eu acho que você tem tudo para ter aí o núcleo central de uma franquia que eu gostei muito do que fez esse ano. Então, se forem de banqueiro aqui, obviamente não vou achar ruim, mas eu ainda acho que o Jabari Smith é o cara que tem o maior teto desse draft. Gosto muito do Jabari Smith. Ele foi um arremessador incrível em Auburn, com armadores bem questionáveis, com espaçamento bem questionável. Aliás, college basketball espaçamento questionável é a norma, É né? a Não, norma. dificilmente tem um time bem espaçado em quadra. Realmente é um bom lugar para você começar com o Orlando Magic, né? Se você tem Franz Wagner e o Jabari Smith juntos, já é assim, são jogadores totalmente diferentes, mas o Celtics começa por Jaylen Brown e Jason Tatum, que é a base do time. Você tem que começar a construir o seu time a partir de dois wings de altíssimo nível. O Franz Wagner mostrou isso na última temporada. Eu acho que é um bom lugar para começar. Eu vou passar agora para a segunda escolha, que é o Oklahoma City Thunder. Eu vou fazer essa escolha e eu tava basicamente com o mesmo dilema que o Vitor, mas assim, com uma tarefa mais fácil, porque eu selecionaria quem sobrasse de Jabari Smith e Paulo Banqueiro. Banqueiro, sei lá. Eu falo Banqueiro, não importa. Eu vou de Paulo Banqueiro aqui, Universidade Duke. É, Acho que é um bom encaixe em Oklahoma City. Eu sei que o Buras, ele não gosta muito do Paulo Banqueiro. A gente vai conversar. Ele é torcedor do Oklahoma City Thunder. Eu vou querer a opinião dele sobre essa escolha também. Mas, assim, é um cara que cria o próprio arremesso. É um cara que pode começar o ataque, ele pode ser o point forward. Eu consigo ver um cenário que ele possa ser um center de small ball bem efetivo. Ele Você acha tem as que defensivamente um time consegue se segurar com ele como pivô de small ball? Porque esse é o meu problema. No papel, ele é um cara que vai ser um pivô de small ball. Na defesa, eu acho que você fica muito exposto. Agora não. Não no primeiro, não no segundo, não no terceiro ano, mas eu acho que eventualmente você pode ter um death lineup, um lineup da morte com o Paulo Banqueiro, assim, um lineup bem todo ataque. Com ele na 5, mas eu acho que ele pode ser um point forward, pode criar o próprio arremesso. Ele tem um bom toque na bola que me faz acreditar que o arremesso de 3 dele vai melhorar. E acho que na NBA hoje a gente sabe a importância de ter vários caras que criam, né, em quadra, né? E aí o Oklahoma City pode ter um lineup com o SGA, o Giddey e o Banqueiro, que são três caras que podem criar para eles ou o próprio ou para outros jogadores. Então, eu acho que é um encaixe bem grande, assim, bem legal para o Oklahoma City Thunder, que também precisa calhou de ser a necessidade do time mais no frontcourt, né? Porque tem um backcourt muito qualificado. Então eu vou de Paulo Banqueiro. Buras, você como torcedor do Thunder, eu sei que você não é muito fã do Banqueiro, a gente estava conversando antes de entrar no ar. Qual que é o seu sonho aqui pro Oklahoma City Cara, Thunder? o meu sonho é o Jabari Smith. Torço muito para que consiga ser ele. Eu não odeio o Banchero, deixando bem claro. Eu acho que ele é Porque um a gente tá com ponto. três pronúncias do mesmo jogador diferente. Bancheiro, O Bancheiro e Paulo. Banqueiro. O Eu não Paulo, sei o enfim, banqueiro, tem até amigos que são, mas. ele assim, ele é um pontuador que eu acho que o Thunder precisa, né? Porque atualmente a gente tem aí o Guiri, que não tem tanto essa característica, nem o próprio Dort, que eu espero que continue aí no nosso núcleo no futuro. Mas o que me preocupa um pouco no Banqueiro, além da defesa dele, né? Que eu acho que ainda vai demorar um pouco para encaixar no nível NBA, é justamente essa questão que você falou dele ser criador. Eu vejo essa importância, né?
de ter vários criadores na equipe, mas a gente já tem 2 jogadores que gostam bastante de ficar com a bola. O Guiri precisa muito da bola e o Shea também. Então, mais um cara que precisa da bola e é um cara que precisa dela para conseguir pontuar, porque ele não é exatamente aquele pontuador que fica sem ela, né? Consegue pontuar sem estar a todo momento com ela. Isso me preocupa um pouco no encaixe. Mas assim, eu não tenho dúvida que o Banqueiro, se viesse para cá, teria assim uma ótima passagem. Só tem essa questão de fit mesmo, mas eu selecionaria também, assim. Vamos pra terceira escolha, Buras, Houston Rockets, no Cara, relógio. é duro, né? É duro, mas eu vou de Chet Holmgren aqui. Deixando bem claro, assim, eu não tenho nada contra o Chet, mas eu acho que ele é um cara muito 880, sabe? Eu acho que ele tem um teto absurdo. Pode ser o melhor jogador da liga se ele atingir todas as expectativas que as pessoas têm com ele. Mas ele também pode acabar sendo aquele burst nível Dragon Bender, sabe? Uhum. Então Não isso fala me do Dragon preocupa um Bender. pouco. Me preocupa um pouco o encaixe dele com o Sengun também, se ele fosse para o Houston Rockets, né? Acho que seria algo que demoraria a vir, mas assim, o Chet, pelo que a gente viu dele no torneio, tem tudo para se tornar um jogador espetacular. Eu acho que é difícil até a gente achar uma comparação para ele com um jogador que esteja hoje na liga, né? Mas é um cara que, para mim, ele tem potencial para liderar a liga em toco, por exemplo, para ser um dos principais reboteiros, ser um ótimo pontuador ali ao redor do aro, sobretudo, né? Ele tem ali aquela capacidade de pontuar do perímetro, mas acho que ao redor do aro é onde ele tem que focar mais, por Uhum. conta do tamanho, envergadura. Mas, enfim, acho que o Rockets acabaria indo com ele, porque o cara ele é cotado há um ano para ser escolha um, foi bem razoavelmente ali aliás, foi sim bem no college, né? Então acho que eles não deixariam passar da terceira. E acho que É, as opções que tem abaixo também não encaixariam legal no Rockets. ele não jogou bem no jogo de que Gonzaga foi eliminada, né? Mas ele, no geral, fez um bom torneio. E assim, o termo correto é esse, né? O 880, né? É difícil imaginar um cenário que, pô, o Chet Holmgren, bom pivô, nada demais assim e tal. Ou ele vai estar fora da liga daqui a 6, 7 anos, vai estar jogando na China, ou ele vai ser ao NBA. Sim, E tem o Kevin O'Connor do The Ringer, que é um cara que entende bastante de draft. Ele colocou ele bota pro comp, né, a comparação com jogadores assim profissionais. Rudy Gobert com habilidades no perímetro, que é um negócio assim bem excepcional, né? Ele é um excelente passador, tem um bom arremesso de três e tem um bom toque arremessando de três, né? E boa leitura de jogo também, tipo, sabe onde Sim, cortar, onde estar e tal. sim. Mas a questão que eu não consigo, e eu não sou muito fã do Chet Holmgren, e como torcedor do Pistons, eu não queria a terceira escolha na loteria, porque eu tinha medo de meio que ficar preso com o Chet Holmgren. E tem 2,13 m e tem 80 quilos. E você olha pra ele, você não consegue imaginar ele batendo com um pivô com um corpo de NBA, Buras. É A complicado. resposta a isso É. normalmente é tipo, olha aí o Kevin Durant, olha o Giannis e como eles ganharam massa. Mas assim, primeiro, esses caras já pesavam mais que o Chet Holmgren É. quando entravam na liga, mesmo não sendo tão altos. E eles sempre tiveram um físico mais propenso a ganhar massa muscular, especialmente o Giannis, tem um ombro mais largo e tal. O Chet Ele Holmgren, tem ele um. tem aquele quadril É, estreito mesmo, então é um cara meio difícil de imaginar ganhando muita massa e mantendo. para escolha número 4, Sacramento Kings, que subiu na loteria, né? Ultrapassou o Detroit King, o Detroit King, sim, Detroit Pistons. Não faça esse combo, por favor, que só traria tristeza. Mas escolha número 4, Vitor, Sacramento Kings. Lembrando que aqui a gente tá fazendo as escolhas que a gente faria. Porque para fazer a escolha que o Sacramento Kings faria, você tem que entrar num espaço de mente aqui bem obscuro, que eu não quero trazer isso pro Vitor, né? Meio que Heath Ledger Era o que eu ia preparando falar, para sabe as histórias interpretar o dos atores Coringa. que viraram Coringa e aí eles É, ficam meio malucos? É como você tem que ficar para ser GM simulado do Sacramento Kings. O quarto cara da minha lista, depois desses três que a gente já citou, é o Jaden Ivey, que é o armador de Purdue. Mas eu acho que assim, eles já tiveram um problema meio chato aí com o Fox e com o Halliburton, que dois armadores um pouco, não somente redundantes, mas que os dois caras que exigem bastante a bola na mão. E embora eu acho que o Jaden Ivey ele é um cara muito melhor fora da bola do que ele recebe crédito, eu não vejo ele tanto como um armador principal. Eu acho que você não quer correr o risco. Você fez sua escolha quando você apostou no Fox.
Então, pega um pessoal que faz sentido ao redor dele. Eu acho que o cara que vale pegar aqui é o Shadon Sharp. Eu não sei se vocês viram hoje, inclusive, saíram as medições, ele tem um wingspan de quase 7 pés, né? 2 metros e... 2,12 m, eu anotei foi aqui. 6, 11 e 75, assim, tipo, É. o cara é gigantesco. Eu entendo as preocupações, eu entendo que ele é um cara que ele não jogou no college, mas ele é um cara que se tivesse jogado no college, eu acho que estaria sendo discutido na escolha número 1. Pro Kings, eu até imagino que o Kings de verdade vai fazer, além de besteira, vai tentar pegar um cara um pouco mais pronto, porque eles têm a obsessão de voltar aos playoffs agora, embora eles sejam, tipo, o 12º melhor time do Oeste, atualmente. Mas eu acho que o Sharp é um cara que ele joga bem fora da bola, ele é um complemento legal ao que eles já têm lá, tanto ao Mitchell, como ao Fox, como ao Sabonis. E ele é o cara que, talvez, de todo esse draft, você pode argumentar que ele talvez seja o cara com maior potencial de todos, assim, tirando talvez ali Smith, talvez o Holmgren, mas eu acho que a essa altura, para uma franquia que nem o Kings, que desesperadamente precisa desse home run, você tem que ir atrás do cara que tem mais chance de fazer isso acontecer, e para mim, esse cara é o Shadon Sharp. Gosto muito do É, estilo. eu curto muito o Sharp. Uhum. É óbvio que tem essa questão aí dele não ter jogado no college e tal, assim, mas eu acho que ele tem um potencial monstruoso. O meu medo é se o Kings vai conseguir fazer com que ele desenvolva todo esse potencial. Esse é o meu único medo do Kings escolhendo ele, e por isso que eu se fosse Sacramento, talvez pensaria em outra alternativa. Mas se eles tiverem essa capacidade, o Sharp, pô, um cara aí para ser All-Star muitas vezes, é um cara que é um baita pontuador, também já se mostrou bom na defesa. Então eu acho que tem tudo para dar certo, mas é aquela coisa, Sacramento às vezes estraga as pessoas, né? Eu ficaria com dó do Sharp se ele fosse escolhido para o Kings. Eu acho que ele Exatamente. seria o grande perdedor dessa escolha. Escolha número 5, Detroit Pistons. Eu talvez tenha roubado aqui na ordem das escolhas para fazer a escolha do Detroit Pistons, não confirmo nem nego. Eu tava pronto para selecionar o Shannon Sharp porque eu sei que o Vitor, assim como eu, gosta do Jaden Ivey. Então tô feliz aqui que tá o meu jogador aqui disponível. Jaden Ivey, guarde de Purdue, né? Ele acabou não indo tão bem assim no torneio da NCAA, né? No March Madness, mas é um cara super atlético, ele é bom arremessador tanto off-dribble, tanto no catch and shoot, né, quando recebe e arremessa. E eu acredito que ele se adaptaria bem com o Cade Cunningham, porque os dois são ativos sem a bola, né? O Cade joga bem sem a bola, jogou muitos minutos sem a bola nessa temporada com os Pistons e foi bem. E você ter dois guards com essa capacidade que com a bola podem dominar e ir super bem, mas também podem jogar fora dela, eu acho que é muito importante. Ele ainda dá umas dormidas na defesa, né? Que eu acho que é normal para um jogador dessa idade, mas ele é ultra atlético. A mãe dele jogou na WNBA, o pai e o avô dele jogaram na NFL. Então, eu gosto desses caras que têm essa linhagem, né? De pais que jogaram na NBA, na Nas NFL. Ele ligas. ainda tem a mãe também que jogou na WNBA. Então, eu acho que ele se adaptaria bem. E ter dois guards que podem criar e jogar sem a bola, acho que seria um bom ponto para os Pistons ali também começarem a construir. Gostaria de que tivesse um cara de perímetro, que acho que é o mais valioso na NBA, mas seria forçar aqui outro wing, então eu vou de Jaden Ivey mesmo pro Detroit Pistons. Buras, Indiana Pacers, você tá no relógio. Cara, eu com o Indiana Pacers eu seleciono o AJ Griffin, ala de Duke. Para mim é um dos jogadores assim com o maior Gosto muito. teto, Também. o maior teto desse draft. Assim, é óbvio que ele teve umas questões de lesão que fizeram, acho até ele caiu um pouco nos big boards daí, mas ele é um cara muito completo, assim, é um cara que consegue criar bem o próprio arremesso, tem um bom arremesso, assim, consegue ter bons aproveitamentos, é um bom defensor. Acho que ele tem tudo para ser daqui uns 10 anos, quando a gente vê essa classe, talvez um dos 3 melhores dela, mesmo não saindo no top 3. E Indiana, acho que ele seria um encaixe bem Vai interessante. depender da saúde dele, né? Exato. Mas no fim ali da temporada do college, ele conseguiu ficar saudável. Foi mais ali entre o fim do high school e o começo dele ali em Duke, que ele teve uns probleminhas, mas depois ele ficou bem. Escolha número 7, Vitor. Portland Trail Blazers. Pois é, essa aqui é difícil porque eu não faço ideia de que direção o Portland vai enquanto franquia. Tudo indica que eles querem construir ao redor do Lillard para mais um contender no curto prazo. Mas assim, como é que você chega nisso, né? O que eles têm hoje e como que eles conseguem chegar em alguma coisa que pareça um contender? Eles vão querer um cara mais pronto, eles vão querer apostar em caras mais de upside, né? Então é difícil navegar
esse meio termo. E o cara que eu acho que quem eu pegaria, eu acho que é diferente de quem eles pegariam, tá? Mas eu acho que eu vou ter que ficar no meio termo aqui e eu vou de Johnny Davis, tá? Eu acho que o Johnny Davis é um cara que um armador de Wisconsin, ele tem tamanho, wingspan, excelente defensor, bom arremessador, não foi tão bem de 3, mas em parte porque ele dava arremessos difíceis, ele tem uma boa forma, ele é bom nos lances livres, e ele é um cara que, na minha opinião, ele simplesmente encaixa nesse time, tanto no curto prazo, como no médio prazo. Então, se você quer falar hoje um cara nesse time que encaixa tanto com o Lillard como com o Anthony Simons, Josh Hart, Davis, ele é esse cara. Ele defende jogadores maiores que ele pode liberar o Lillard nesse sentido, ele vai poder espaçar a quadra, vai poder criar vindo do banco. E eu acho que ele é um cara que tem um potencial legal. Também teve umas questões de lesão esse ano que, na minha opinião, não só não me preocupam, como eu acho que na verdade é o contrário. O fato dele ter jogado machucado e ainda ter sido tão bom é realmente impressionante. Então eu acho que, não sei se é exatamente o que eles estão buscando, mas para mim é um bom meio termo entre queremos construir agora, ele encaixa com o Lillard, encaixa com esse núcleo. Lillard quer sair depois de um ano, beleza, monta ao redor dele Hart, Nassir Little e Simons. Escolha número 8, New Orleans Pelicans, né? Escolha que veio do Lakers, né? Na troca do Anthony Davis. É um time que é um pouco melhor do que a gente costuma ver nessa altura do draft, né? Tem já várias peças boas e eu vou com um cara aqui que é mais complementar, que é o Benedict Mathurin, wing de Arizona. Baita arremessador. Esse time precisa... É um time que precisa se preocupar muito com o espaçamento por conta do Zion. Ele acertou 41,8 arremessos de 3 em spot-up, né? Aquele parado. Ele mostra flashes na defesa suficientemente para eu acreditar que ele virá ser um bom defensor. Precisa de mais consistência. Um ponto negativo dele é que ele não cria muito, né? Nem Ele defende. não é um cara que não é necessariamente um bom passador, ele não é um cara que bota a bola no chão e vai criar muito bem, mas num time com o Zion, Brandon Ingram e CJ McCollum, eu acho que isso é um problema menor. Então eu acho que ele seria um bom encaixe para esse time. O Pelicans, por ser um time que chegou nos playoffs e tal e tem uma base boa, é um time que pode se dar um pouco mais o luxo de draftar por necessidade do que necessariamente o melhor disponível. Então vou aqui de Benedict Mathurin, que é o wing, né, small forward de Arizona. Buras, San Antonio Spurs. Cara, se eu fosse o San Antonio Spurs com a nona escolha, acho que eles talvez vão fazer essa pick. Eu escolheria o Ousmane Dieng, que é um ala francês aí que jogou na última temporada na Austrália, se não me engano, na Liga Australiana. Acho que Nova Zelândia, eu acho. Isso, foi numa equipe da Nova Zelândia que joga na Liga Australiana. Uhum. Ele é um cara que antes aí da temporada do college estava cotado para sair mais alto. Quando começou a liga, ele caiu muito porque as primeiras atuações dele foram muito ruins, mas no fim da temporada ele voltou a crescer, agora já está aparecendo novamente na loteria. É um ala ali que consegue iniciar o ataque, tem um bom toque na bola, consegue pontuar bem, além de ser ali versátil defensivamente. E acho que em San Antonio ele seria muito interessante formando ali uma dupla de ala junto com o Keldon Johnson. Vitor, 10ª escolha, Washington Wizards. Na boa, péssima posição pro Wizards, cara. Eles precisam urgentemente de armador e tirando o Jaden Ivey, que não é bem um armador principal, ele é mais um two guard, na minha opinião, simplesmente não tem bons armadores nesse draft, especialmente nessa altura. Eu até tenho um cara que ele talvez seja um armador, a gente não sabe. Mas é um cara que eu acho que ele é intrigante o suficiente e vale a aposta no upside, que é o Dyson Daniels. Né? Para quem não conhece o Dyson Daniels, ele é basicamente uma versão 2.0 do Josh Giddey. Inclusive os dois são australianos, ótimos passadores, versáteis. O Daniels projeta como um defensor melhor, né? Ele é bem versátil, mas ele é um cara que pode jogar com a bola na mão e tem muita gente que diz que assim, ele não arremessou bem, supostamente ele não tem arremesso, mas que ele foi melhorando a forma, eu não cheguei a analisar ele tão de perto para poder dizer, tô mais reproduzindo o que eu ouvi de outras pessoas, mas que ele foi ajustando a própria forma de arremesso ao longo do ano e foi chegando fim do ano arremessando bem. De qualquer forma, eu acho que um cara com essa habilidade tanto de defesa como de distribuição e criação entre todas as muitas peças díspares que o Wizards tem, são duas áreas onde eles têm muita deficiência. E eu acho que vale a aposta também pelo upside, eu acho que é um cara os que sobraram com maior potencial. Então eu gosto dessa... Sim, não sei se eu gosto, mas entre as opções é a que mais me agrada.
New York Knicks agora eu vou fazer a escolha deles, a 11ª. Você vai E ser assim, vaiado, você sabe, né? essas últimas escolhas aqui já deu pra sentir que deu uma queda o draft, né? O draft caiu aqui, né, de nível. É, acho que não é a principal necessidade dos Knicks, acho que é um time que precisa muito mais. É um dos poucos times que precisa muito de um armador, né? Tem muito armador na NBA atualmente. O Knicks não é um dos times que tem, mas não é como o draft aqui se alinhou, né? Eu vou de Keegan Murray, né? O forward de Iowa. Sim, tudo leva a crer que o Julius Randle não é o cara que vai ficar a longo prazo nos Knicks, né? A situação dele lá, principalmente com a torcida, não é muito boa. A gente já viu que o Knicks não se preocupa muito com a idade do jogador, né? Ele draftou o Obi Toppin já também um pouquinho mais velho. O Keegan Murray tem 23 anos. Assim, ele é basicamente o que ele é agora, é o que ele vai ser seguindo em frente, né? Ele não tem muito mais para evoluir. Ele é um bom arremessador, não ótimo. Ele se esforça bastante na defesa, é um cara que trabalha bastante, é um cara que pode ser aquele 4, small ball 5 e sim, nessa altura do draft, eu acho que muitos times cometem erros quando começa a draftar pelo cara que o cara pode vir a ser e deixando de selecionar uns jogadores que serão sólidos, né? Não tem o Keegan Murray não vai ser uma estrela na NBA, longe disso. Mas eu acho que é um cara que pode ser sólido, pode ser um cara ali que é um cara que eu acho que vai jogar tipo 10, 12 anos na NBA e sendo útil. Então eu vou Keegan Murray pro New York Eu Knicks. não gosto muito do Murray, mas é que se o Knicks fizer a coisa certa, que é trocar o Randall e construir ao redor do RJ Barrett, eu acho que é um lugar muito bom para ele cair. É. Buras, OKC agora com um Ah, coração na ponta da chuteira. Quem que ele eu, seleciona? Eu tô feliz demais porque eu vou conseguir selecionar quem eu queria, que é o Jalen Duren. É um pivô que eu sou apaixonado. Não teve a temporada que se esperava, acho que em Memphis, mas Memphis era uma bagunça, em geral, ali, treinado pelo Penny Hardaway. Ninguém ali conseguiu ter o desempenho que se esperava. Mas, assim, o Duren, para mim, vai ser uma máquina de duplos-duplos na NBA, com certeza. Vai ser um grande protetor de aro, que eu acho que é uma necessidade aí que o KC tem já. E provavelmente, se não for ele, vai continuar tendo na próxima temporada. E, cara, eu vejo flashes dele ali como um bom passador, às vezes, não como um cara assim, playmaker exatamente, mas ele dá bons passes, ele tem ali um potencial para desenvolver um mid-range. Apesar de agora ele ser aquele pivô mais rústico, eu vejo ele com grande potencial e ele só faz 19 anos em novembro. E, cara, eu acho que ele atende a necessidade do Thunder. Se a primeira escolha do Thunder for o banqueiro mesmo, como a gente fez aqui, acho que seria legal. Vitor, eu fiquei Charlotte Hornets com a 13ª escolha. fiquei muito feliz que o Buras pegou o Jalen Duran, porque para mim tem dois pivôs nesse draft e são muito parecidos. Um deles tem recebido todo o hype e eu acho o outro muito melhor, honestamente. Então eu iria aqui de Mark Williams, que é o pivô de Duke. Gosto Os dois bastante. são pivôs rim running. Os dois são bons protetores de aro. Entendo que o Duran é um pouco mais consistente em termos de atleticismo mesmo. Ele é um pouco mais atlético, você consegue imaginar ele cortando pelo meio, pegando ponte aérea. O Marco Williams também faz isso, mas não tão atlético. Mas eu acho que o Marco Williams é o tipo de cara que ele tem um jogo ofensivo muito mais refinado, esperando para se mostrar, que ele não conseguiu mostrar no college. E ele é um monstro na defesa. Um monstro na defesa. Eu, pessoalmente, eu entendo por que o Jalen Duran é mais bem cotado, mas eu pessoalmente prefiro muito mais o Mark Williams. E eu acho que para um time que precisa de defesa, precisa de um pivô e precisa de alguém que faça esse papel de cortar pelo meio, receber passe e finalizar, eu acho que o Mark Williams, assim, ele é feito num laboratório para encaixar com o Hornets nesse sentido. Eu acho que seria, assim, o sonho deles é que o Mark Williams esteja disponível no número 13. Cleveland Cavaliers com a 14ª escolha, último time da loteria. Eu sou 100% team draftar o melhor jogador disponível, mas eu olho pro meu board aqui, só tem bigs, né? E o Cleveland Cavaliers tem, assim, tem um elenco lotado de caras bons pra jogar no frontcourt, né? Então, acho que é um time que pode draftar aqui por tentar descer um pouco, um cara com potencial na ala. E esse cara vai ser o Jaden Hard, ala de Ignite, né? Ignite É o D-League. A é equipe de da League, né? D-League. Ele que, no geral, os números dele em arremessão de 3 não são tão bons, 26,9, mas em catch and shoot ele tem 36,3, né? E eu acho que é um bom ponto ali, porque você vai ter caras
você vai ter o Mobley tomando boas decisões, encontrando arremessadores e tal. Tem o Jared Allen protegendo o aro. Tem o Darius Garland, que é um baita armador. Então, acho que vale a aposta, porque o Cleveland Cavaliers, além das lesões no final da temporada, o que limitou o teto desse time era uma das piores situações de ala na NBA, né? Um time que não tinha ala, e por isso que jogava com Markkanen, Mobley e Allen, né? Porque não tinha caras ali de origem, então acho que vale a aposta pro Cavaliers, Jaden Hardy, ala. A gente ia fazer só a loteria, né? Mas como cada um de nós, eu e o Vitor tivemos 5 escolhas, vamos abrir pra 15ª escolha pro Buras também ter 5, pra ele não reclamar depois. Charlotte Hornets de novo, né? Charlotte Hornets de novo. Se eu fosse Hornets, eu iria de Jeremy Sochan, que é um ala de Baylor. Gosto. Eu acho que assim, Charlotte vai procurar provavelmente trocar ali o Hayward. Provavelmente também o PJ Washington não vai ser uma peça importante, assim, fundamental, caso continue na equipe. Eu acho que o Sochan seria uma dupla interessante aí, caso o Bridges seja estendido. É um jogador ali defensivamente muito bom e é algo que a equipe precisa, mas ele também mostra muitos flashes bons ofensivos, né? Acho que ele não mostrou todo o potencial dele no college, nem perto disso. Em Baylor tinha um outro ala que tinha mais hype que ele em determinado momento, que é o Kendall Brown, mas eu particularmente gosto mais do Sochan e acho que em Charlotte ele seria uma peça perfeita. Mas é isso, fizemos as 15 escolhas aqui agora do draft, né? O Loteria mais uma. Siga lá o Vitor Camargo no 2 Minute Warning, siga lá o Vitor Buratini no Buras 1313. Muito obrigado a todos que assistiram no YouTube, muito obrigado a todos que escutaram no podcast. Até a próxima. Tchau.